Bom dia, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre minha e a sua vida. Falando aqui a Denise Câmara, falando da Inglaterra, e venho com muita alegria compartilhar mais um versículo do Senhor, mais uma palavra que o Senhor nos deixou para a nossa meditação e orientação. Aleluias. E o texto que nós vamos tratar hoje está ali no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 20, que diz assim: Mas enquanto pensava nessas questões, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Aleluias, glórias a Deus. Esse é um momento muito lindo, um dos momentos mais emocionantes da palavra, porque Maria já estava no seu ventre, já estava o Senhor Jesus. E Deus já estava movendo as situações para que a segurança do filho dele fosse garantida, o nascimento dele. A palavra do Senhor diz que José estava pensando, um versículo antes, versículo 19, que José estava, como homem justo, estava querendo fazer algo que pudesse guardar Maria, que pudesse proteger, não expor Maria a um escândalo. Porque, afinal de contas, era uma moça que não era casada e que agora estava grávida. E quem iria entender algo dessa natureza? Que uma moça está grávida e não é casada, não tem marido. Com certeza ela ia ser repudiada. Ela ia ser mal vista. Não só naqueles tempos, como no tempo de hoje. Porque seria um escândalo, na verdade. Mas para evitar um escândalo, como um homem justo, ele não foi tentar lavar a honra, ele não foi fazer escândalo, ele não foi por aí dizer, você quer me convencer disso? Não, homem justo significa um homem que anda debaixo da justiça de Deus. Um homem que buscava realmente viver as coisas do Senhor. Então ele tinha caráter. Ele procurou preservar a imagem mesmo de alguém que podia levar ele a um escândalo. Porque se a noiva dele aparece grávida e não é dele, em tempos como o de hoje, o homem vai se sentir ofendido e vai querer lavar sua honra e vai querer fazer uma série de coisas. Mas ele não, vou guardar, vou preservar. E aí a palavra diz assim, no versículo 20, enquanto pensava nessas questões, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. Deus é lindo. Deus olha para o que é justo, volta a dizer, justo no sentido daqueles que andam debaixo da justiça de Deus, que andam buscando o certo de Deus. E vê os pensamentos, vê as angústias, vê as preocupações, e envia anjos, ele envia soluções, ele envia palavra, ele cria, na verdade, situações para dar resposta, para dar orientação, para dar direção. E enquanto José, pensando no bem de Maria, apesar dela estar grávida, sem ele ainda saber que era do Espírito Santo, Deus estava já trabalhando ali para que ele aceitasse. É muito importante nós pararmos para meditar. Vamos voltar um pouquinho não, muito tempo atrás, no livro de Juízes. Se você for ver do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 8, por muitas vezes o povo de Deus, e o povo de Deus na verdade está representando eu e você, fazia mal aos olhos do Senhor. E o que era fazer mal aos olhos do Senhor? Era quando deixava de olhar os feitos de Deus, deixava de lembrar as grandes maravilhas que o Senhor é capaz de fazer, deixava de obedecer estatutos do Senhor para viver o que os povos pagãos, os povos que não serviam ao Deus de Israel, estavam fazendo. O povo de Deus, o povo israelita, quando estava no meio de outros povos, começava a se corromper, a se prostituir, a fornicar, a idolatrar outros tipos de deuses e esquecia dos princípios e mandamentos do Senhor. E todo esse relacionamento incorreto gerava uma consequência. Porque a palavra do Senhor diz ainda no livro de Juízes que Deus permitia, fortalecia os inimigos para ir de encontro ao povo de Israel. Por quê? Porque não estava na presença, não estava se relacionando com o Senhor. Então o inimigo crescia e oprimia o povo. Aí o povo lembrava, quando a opressão vinha, de clamar.
E por N vezes, por muitas vezes, o Senhor ouvia o clamor do povo e levantava no meio do povo de Israel um homem que tivesse ainda com o coração contrito, que fosse tão justo quanto José é, que se preocupasse em seguir os estatutos, que se preocupasse em ser correto aos olhos do Senhor, independente das circunstâncias ao seu redor, independente da opressão dos inimigos que te cercavam, das leis, das crises, das mudanças, dos vírus, enfim, um homem que permanecia na presença. Assim como José foi justo e ficou na presença pensando no bem de Maria, isso favoreceu Deus ir de encontro a ele e dizer, olha José, pode ir, pode casar, porque é concepção do Espírito Santo. E para ele entender e aceitar isso é porque ele era um homem que vivia debaixo da lei de Deus. Para Gideão, lá no livro de Juízes, tá malhando trigo no lagar. Lagar é lugar úmido, de trabalhar com vinhos, com uvas, né? Desculpa. E ele estava ali malhando trigo, quer dizer, tô aqui, num lugar indevido, fazendo o meu trabalho, mas não me corrompo, não me envolvo, não deixo povos estranhos contaminar minha cabeça, não deixo eles invadirem o meu espaço e eu continuo aqui, sem me meter em rolo, sem ter que fazer nenhum negócio ilícito para poder manter o sustento da minha casa. Os midianitas permaneciam ali, ao redor, oprimindo todo o povo. E ele criou no meio daquela situação uma forma de sobreviver e continuar com o seu coração justo. E aí a palavra do Senhor também diz que veio um anjo do Senhor falar com Gideão e chamá-lo para poder agora ser o quê? O líder de um povo que estava perdido, que estava oprimido na mão dos midianitas. Irmãos, o Deus de ontem é o mesmo de hoje e será eternamente. É o mesmo Deus que sabe que nós erramos, que nós nos desviamos, que nós prestamos atenção às ofertas do mundo e esquecemos seus ensinamentos. Não, irmã Denise, eu não faço isso. Fazemos sim. Nós dizemos o tempo inteiro que queremos viver na presença do Senhor, mas deixamos muitas vezes a influência de outros povos, a opressão de um momento, nos desviar da presença. José estava num momento crítico. Aquela situação ali do nascimento de Jesus também não era uma situação fácil para o povo de Deus, não. E Deus já estava preparando um Salvador. Já estava gerando uma situação ali em um lar, né? Ou melhor, construindo um lar, porque eles ainda não estavam juntos. Gerando ali um homem justo, uma moça contrita ali, para que pudesse gerar um Salvador para guiar o povo. Deus é tremendo. Deus não tinha esquecido do povo dele, independente do clamor ou não. Deus estava sempre preparando, Ele está sempre preparando alguém para nos guiar, para nos direcionar, para poder chegar na vitória que nós precisamos. E nós não precisamos com isso meter as nossas mãos e fazer o que é errado. Quando eu me refiro a Gideão, eu acho muito lindo, porque Gideão, ele poderia muito bem, pela sobrevivência dele, para continuar trabalhando. Ah, tá tudo perdido mesmo, tá todo mundo envolvido, então vamos também. Não, ele permaneceu ali conflito na presença. José poderia, pelo aquele escândalo, que poderia ser um escândalo, como eu falei anteriormente, de as pessoas dizerem, como assim, você nem desposou dessa mulher, você nem casou com ela e ela já está grávida? Que coisa que é essa? Você tem que lavar sua honra. Ele poderia muito bem, neste momento, meter os pés pelas mãos, pelo orgulho, mas não, continuou justo, não, vou proteger. Tipo, fez alguma coisa de errada, mas de mim não cabe escândalo. E a palavra do Senhor também vai nos ensinar mais na frente, nas cartas de Paulo, que o escândalo é necessário, mas é daquele que provoca o escândalo. Então, muitas vezes, são atitudes pequenas como essa que só os justos entendem. De não se corromper, de não se envolver, de fazer o que é bem para o outro, de proteger a lepra do outro, vamos dizer assim. O que é a lepra no passado? Aquilo que causa vergonha, aquilo que causa mal. Não é chegar a uma situação, uma informação a respeito de um irmão, de uma irmã, de um primo, de algum familiar, de um seu colega de trabalho, e isso virar um motivo de, oh, nossa, o que está acontecendo? Você viu o que aconteceu na vida de fulano? Não, não é fofoca não, mas olha, aconteceu isso. Não. Fica pensando no bem que você pode fazer para ajudar aquela pessoa. Fique pensando no bem que você pode fazer para preservar, para ajudar aquela pessoa naquela empreitada doida que ela se envolveu.
que não era o caso de Maria, mas podia ser, afinal de contas, o anjo do Senhor ainda não havia falado para José o que tinha acontecido, ele não sabia ainda que ela estava grávida pela concepção do Espírito Santo. Era o caso de Gideão. Estou aqui, trabalhando para poder manter o meu sustento, nem que seja no lugar errado, num lugar difícil, mas também não me corrompo com esse povo indianita aí, não. E por isso Deus achou espaço no coração de Gideão para fazer dele o quê? Um juiz ali do povo de Israel, para tirar o povo de Israel daquele sofrimento, para tirar o povo de Israel do buraco que eles se meteram, quando um dia esqueceu quais eram os feitos do Senhor, os mandamentos, os princípios, e se envolveram e se corromperam com povos estranhos, e agora estavam aqui, cercados, oprimidos. Mas aí resolveram clamar, e a misericórdia veio, e o Senhor levantou. Então que sejamos justos, todos nós, na presença do Senhor sempre. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que fazer do outro superior a nós. E não de nós estarmos espizinhando, pisando, humilhando, colocando para trás, de lado. Não, faça superior. Maria, tá grávida, sozinha. Moça virgem, de repente apareceu grávida, o namorado ainda nem casou. Não é motivo de, não, peraí, Maria. Falou nada com Maria, não. Simplesmente o que José fez? Ficou pensando, vou proteger ela, não. Vou esconder ela de um escândalo. Pensou no bem dela. Enquanto isso, veio um anjo do Senhor. Está muito claro disso. E disse a ele o que estava se tratando e o que fazer. Gideão estava ali, sem se corromper com os midianitas, malhando trigo no lagar. E veio o anjo do Senhor e veio falar com ele. Para dizer que agora ele seria o líder do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Que venhamos enxergar as dificuldades, os males, os erros, as quedas do outro. Uma oportunidade de sermos justos, de ajudarmos, de trazer para aquilo que vai trazer paz para o outro. Porque tudo aquilo que traz angústia, que traz mal-estar, que traz exposição, que traz vergonha, isso não são atributos que vêm do Espírito Santo de Deus. Não importa que hoje o mundo inteiro viva isso. Eu sei que se hoje nós formos parar para pensar, o mundo inteiro é corrupto, é sujo, é escandaloso. E aí ainda de quem diga que isso é normal. E não é. Não é isso que Deus espera de nós. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa palavra. Que Deus nos abençoe, nos conceda um coração, uma mente justa para olharmos para o outro, para ver um espaço, uma oportunidade de fazer o bem, de guardar, porque enquanto nós fazemos o bem para o outro, que nós buscamos proteger, guardar o outro, Deus vem e nos traz a revelação e a direção daquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.